né? E que é errado também. Então, nós vimos, então, a necessidade de termos uma palestra primeiro e talvez depois uma aula em uma disciplina sobre isso. Nesse contexto, a Natácia Lima, que é minha pós-doc, ela havia preparado há algum tempo uma palestra para dar no nosso grupo, e em alguns cursos de pós-graduação também, ela já proferiu essa palestra, então nós convidamos a Natácia para proferir essa palestra no âmbito, então, do CIAMB. A Natácia, ela é egressa aqui da UFG, ela fez graduação na biologia na UFG, e ela foi minha aluna de mestrado no curso de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas. Posteriormente, ela fez, então, o doutorado em genética em Ribeirão Preto, e atualmente ela, então, ela voltou para a UFG como minha bolsista PNPD CAPES no programa de genética e biologia molecular, e ela continua, então, com o meu pós-doc agora, mas não como bolsista do programa. E a Natácia, então, ela vem desenvolvendo, dentre os trabalhos de genética e evolução de plantas no Cerrado, ela também vem trabalhando comigo com meta-análise e síntese em genética, em fitogeografia, filogeografia de plantas no Cerrado. De forma, então, que nós temos aí alguns anos já de trabalho juntos, né, Natácia? Mais de 10 anos de trabalho juntos, então é um grande prazer ter a Natácia aqui apresentando essa palestra para nós. Natácia, muito obrigada por ter aceitado o convite, eu sei que você está envolvida em muitos projetos e realmente está tomando bastante seu tempo, e você, como sempre, sempre agradável, né, e sempre feliz em colaborar e nos ajudar. Então, eu te agradeço bastante por essa oportunidade. E a palavra, então, para a Natácia. Muito obrigada, Rosane, por tudo que você falou. Gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite ao programa, ao Fausto, a Dani. Obrigada mesmo. É um pouco estranho conversar sem ter interação, mas vamos lá, né? Vamos começar. Então, hoje eu vou falar sobre plágio e autoplágio. Me chamou muita atenção algumas coisas que os alunos faziam e colegas também que eles não entendiam como sendo plágio. E aí, então, nós resolvemos aprofundar um pouco nessa área para trazer um pouquinho de técnicas para a gente identificar se a gente faz o plágio, se a gente comete o autoplágio, como a gente pode evitar isso, né, essa má prática. E aí, o que acontece? A gente vai usar o Mentimeter. Então, eu convido vocês a entrarem nesse link aqui, ó, www.mente.com. E aí, tem esse código aqui, 557689, porque durante a conversa que nós vamos ter, a gente vai ter algumas interações de perguntas e respostas com vocês, tudo bem? Então, eu vou ficar entre as duas apresentações e depois eu posso disponibilizar também o PDF para o programa, para mandar por meio daqueles que estiveram presentes aqui conosco. Então, eu acho que se vocês não conseguiram adentrar por aqui na apresentação que eu vou passar, tem vários, o link e o código estão em vários slides. Então, não tem problema. Eu vou sair dessa apresentação e vou entrar agora na apresentação geral. Natácia, Deu certo? Oi. professor Fausto, só para te interromper. Já ganhei, além de tudo que eu vou aprender, já ganhei de aprender isso, de usar o Google Meet e essa apresentação na Ofratório. Muito legal. Muito legal, eu não sabia. Muito, muito bom saber. Tomara que vocês gostem. Então, vamos lá. Ó, eu vou tentar fazer uma apresentação rápida para a gente ficar com a interação, para a Rosane mediando as perguntas. E vamos começar. Então, nosso tema é plágio e autoplágio, e basicamente o que a gente vai conversar aqui hoje, né? O que seria o plágio, o que é o autoplágio, sobre direitos autorais,
Então, será que eu cometo um crime quando eu faço uma cópia de alguma coisa que eu não produzi? E algumas dicas sobre como a gente deve evitar, como a gente pode evitar o plágio e o autoplágio. E aí, gente, toda vez que aparecer esse calangozinho aqui, ó, essa iguanazinha, não é calango mesmo. Toda vez que ele aparecer, a gente vai para o Mentimeter, tá? Então, esse vai ser o nosso sinal de que a gente vai sair daqui e vocês vão para o Mentimeter. Novamente, para quem não entrou ainda, www.mente.com, e o código é 557689. Aqui a gente tem também o QR Code, para quem quiser usar no celular, e isso estará disponível no decorrer da apresentação. Então, geralmente, se fosse, né, um evento presencial, com a gente encostando no outro, hoje eu diria que quem estiver na frente nas respostas iria ganhar $1 milhão por resposta, tá bom? Mas, na nossa terra, $1 milhão corresponde a um sonho de valsa. Mas, como a gente não pode se encontrar, vai ficar só no pensamento de vocês e a gente não vai ter barriguinha, tá bom? Então, mas imagine aí que aquela pessoa que respondeu mais rápido e mais sincero vai ganhar uma caixa de chocolate. Então, beleza. Então, agora eu vou pedir para vocês entrarem no Mentimeter. Acho que todo mundo já está aí, né? E eu vou... certo, eu acho que não está dando certo aí. Acho que eu vou compartilhar pelo meu telefone mesmo. Beleza. Então, já tem 15 coraçõezinhos, ok. Vamos para frente. Aqui, então, esse aqui foi só um testezinho para ver se a galera está presente, qual emoji te representa no fim do dia. Acho que não tivemos muitas respostas. Vamos entrar, gente. Ah, agora sim. Aí. Vai. Depende um pouco da internet, então vamos ter um pouquinho de paciência. Beleza. Samara, tá passando a pergunta aí? Ou não? Parece que não tá dando certo, né? Oi, tudo bem, Natácia? Eu estou acessando, está aparecendo para colocar um nome. Ah, tá. O meu eu respondi, vai aparecer só a primeira. Só a primeira? Então, peraí, deixa eu parar. Ah, deu certo agora. Vamos ver. Agora começou as outras. Isso. Você sabe a definição de plágio, porque usa a internet. Isso. Então, beleza. Gente, vamos lá. Respondendo. Antes da gente começar propriamente a conversa, vamos ver o que o grupo aqui entende por plágio. Né? O que a gente consegue entender por plágio? Porque uma coisa é a pessoa dizer, você cometeu plágio, mas será que eu sei que eu estou cometendo plágio? Porque um dos maiores problemas é que a gente não sabe efetivamente que a gente tem feito isso. Então, vamos ver o que a galera colocou. Então, por enquanto, algumas pessoas aqui colocou que é uma cópia, que deu ruim. Mas ninguém aqui... Bom, a gente tem que tem uma galera que não sabe que é plágio, outros sim. E tá tudo certo. A gente vai conversar e a gente não precisa se sentir culpado por isso.
Beleza. Então, vamos lá. A gente viu que nós temos a heterogeneidade aí na nossa plateia e vamos ao que é o plágio. Então, o plágio, no próprio dicionário, diz que é o ato ou efeito de plagiar. Mas como assim? Gente, isso significa que eu estou imitando o trabalho de alguém, geralmente intelectual, produzido por outra pessoa. É uma violação dos direitos autorais. Por quê? Porque eu não dou crédito ao autor que é dono daquela ideia. E aí, o plágio, então, ele é uma cópia integral ou parcial, uma edição, uma adaptação, qualquer coisa que não tenha sido você que criou. Como assim? Quando eu copio algo de alguém, eu não copio só a conformação das palavras, a ordem das palavras. Você também copia uma estrutura, um raciocínio. Então, às vezes a pessoa pensa, mas se eu trocar as palavras, será que eu estou cometendo plágio? Sim, você está cometendo plágio. E aí, entra até uma polêmica que a gente teve agora essa semana, que o TikTok, para quem aí gosta de rede social, né, um aplicativo em que a gente faz videozinhos, ele foi processar o Facebook, porque o Facebook agora soltou, e o Instagram, uma ferramenta muito parecida com o TikTok, mas o nome é Reels. Então, os mesmos efeitos que você consegue fazer pelo TikTok, você consegue fazer agora no Instagram. E aí surgiu também agora, nessa semana, essa polêmica. Será que foi plágio? Por quê? Porque quando você copia alguma coisa substituindo pelo sinônimo, isso também é plágio. Então, se eu falar 6 ou meia dúzia, eu estou dizendo a mesma coisa. E o que a gente verifica em diversos trabalhos é que a pessoa, não sabendo que isso é errado, ela vai lá e troca a palavra por um sinônimo e começa a fazer uma costura de textos, né? E aí, então, vocês podem se perguntar, mas tem alguma coisa que a gente pode ir, uma fonte, uma orientação sobre plágio, sobre as questões éticas? E sim, a gente tem a COPE, que é um comitê internacional, e lá a gente tem diversas instruções sobre isso, sobre a integridade, tanto nas nossas pesquisas, quanto na publicação. E aí, vem outro aspecto. Agora que a gente já definiu o que é o plágio, né, que a gente entendeu que é a cópia de uma ideia que não é nossa, a gente vem com o autoplágio, que é muito polêmico, porque muita gente pensa o seguinte, como assim eu estou plagiando se eu estou copiando uma coisa que quem pensou foi o meu cérebro? Então, assim, gente, não faz sentido algum isso ser plágio, né? Então, aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas, de acordo com Alfred, que é aquele diretor do filme Psicose, sabe, da mulherzinha que grita, inclusive, acho que esse ano fez 60 anos do filme, ele fala que autoplágio é estilo. Só que será que é assim mesmo? E agora, agora a gente vem também definindo o que seria o autoplágio, né? Bom, se eu não posso copiar de mim, por que eu não posso? O que está errado? O autoplágio, um dos grandes problemas dele é o seguinte, eu vou pegar uma coisa que eu já falei, que eu já publiquei, e eu vou dizer que ela é nova. Então, o leitor que está pegando aquilo pela primeira vez, ele vai entender que aquilo é uma ideia nova, quando, na verdade, já tem um bom tempo que essa ideia existe. Isso também é chamado de reciclagem, as pessoas chamam isso. Então, a gente tem que sim citar o nosso trabalho. Inclusive, às vezes a gente tem até jargões. Eu mesmo, como escrevo muito sobre a parte de diversidade genética, eu já tenho frases prontas na minha cabeça que eu nem percebo, que já são estruturinhas assim tão fixas. Então, eu sempre tenho que tomar cuidado para ver se eu não estou me autoplagiando, porque acaba que, com o passar do tempo, você vai decorando uma estrutura de ideias, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E agora, novamente, vamos ver se eu consigo ser mais rápido aqui com o botãozinho da internet. Vamos lá para o Mentimeter. Vamos fazer algumas perguntinhas aqui sobre plágio, né? Então, o autoplágio, ele não é punido porque não é prejudicial. Não se pode roubar de si mesmo. Então, vamos lá, iniciando as nossas pesquisas. Vamos ver o que a galera aqui entende por isso.
São uma série de perguntas e não tem aqui julgamento, viu, gente? É só para a gente entender mais ou menos como funciona a cabecinha. Ó, o discordo parcialmente tá ganhando aí. Eu gosto desse parcialmente. Vocês vão ver que tem um monte de parcialmente aqui nas perguntinhas. E tem pessoas sem opinião. Discordo totalmente. Subindo. A gente já vai fechar. Vamos para a próxima, então. Ups. O plágio não deve ser punido, o autoplágio não deve ser punido como plágio. E aí, muitas pessoas dizem o seguinte, olha, o fato de eu ter feito autoplágio, porque afinal de contas eu copiei algo que saiu da minha cabeça, ele não tem que ter o mesmo peso de uma pessoa que pegou uma ideia, pegou uma estrutura, tricotou ali o que estava em diversos trabalhos e apresentou como próprio. Vamos ver o que o pessoal colocou sobre. Olha que interessante. Aqui a gente colocou... Aqui, a menor parte das pessoas, elas acham que o plágio, quando é autoplágio, é mais tranquilo do que o plágio, né? Tudo bem, vamos lá. A gente vai conversar sobre isso. Ah, gente, ó, aqui tem o nosso painel de pessoas. Todo mundo está ganhando. Até agora, ninguém tá na frente, não. E vamos fechar mais esse bloquinho aqui. Aqueles que dizem que nunca plagiaram estão mentindo. Respondendo. Muito interessante isso. Então, aqui, ó, o que a galera está dizendo? Que quem diz que nunca plagiou está mentindo. Tipo, claro, como assim, né? Sim. Aí tem uma resposta muito interessante. Podem ter feito porque não sabiam. E aí eu quero trazer aqui uma provocação. Gente, talvez tenha algumas pessoas aqui que são bem novinhas e não vão se lembrar disso. Mas, há um tempo atrás na escola, quando um professor pedia para a gente fazer uma pesquisa assim, para um trabalho, alguma coisa, eles pediam para a gente copiar o tema da Barça, ou de alguma enciclopédia, ou de algum livro. Então, a gente, historicamente, não foi ensinado a pensar. Nós fomos ensinados a copiar dentro da escola. Então, geralmente, a gente tinha um trecho lá nas perguntas de prova. Copie a frase tal do texto. Ou então, encontra a resposta no texto. Raramente era interprete, eram poucas as questões de interpretação. Ou então, naqueles trabalhos escolares, né? Justamente o que o professor pedia era para você pesquisar sobre o tema. E pesquisar sobre o tema, pelo menos eu fazia muito isso, era você ir lá, eu e meus colegas, né? Nessa enciclopédia e copiar todas as informações que você encontrasse ali. Então, nós não aprendemos a interpretar as coisas. Como é que eu vou fazer algo sem plagiar? Pensa o seguinte, você vai contar uma história. Quando você lê o trabalho de alguém, você vai contar alguma coisa que foi feita. Então, geralmente, a gente fofoca, não fofoca? Por que a gente não aprende a fazer uma fofoca do bem, entre aspas, que é escrever lendo algo e contando como aquela história aconteceu, como aquele autor chegou
naquela conclusão. Então, essa é uma boa estratégia para a gente pensar em não plagiar. Como é que eu faço geralmente dentro da minha vida? Quando eu vou conversar com alguém, eu não conto uma história. Então, isso também tem que ser feito quando eu estou pensando num trabalho. Quando eu estou pensando num trabalho acadêmico, eu estou contando uma história. Eu não estou copiando a história de alguém. E aí, dentro da UFG mesmo, uma professora, ela está dentro do Comitê de Integridade Acadêmica, ela fala o seguinte sobre o plágio. Nas atividades acadêmicas, sobre o autoplágio, nas atividades acadêmicas que compreendem produção de textos técnicos, muitas vezes ocorre o uso de metodologias já publicadas pelo autor em textos anteriores, ou a contínua publicação de ideias ou pensamentos que permanecem. No entanto, uma vez que eles são mera repetição, o correto é que o próprio autor cite a primeira vez em que aquele texto ou aquela metodologia foi levada a público. Portanto, para fins de classificação de más condutas acadêmicas, o autoplágio é uma má conduta, pois quando ocorre, omite o trabalho original e leva o leitor a imaginar que o texto que está lendo corresponde à primeira publicação daquela ideia ou metodologia. Então, assim, o autoplágio ele não se enquadra em violação de leis de direitos autorais. Mas será que ele é ético quando eu utilizo, né? Então, fica essa provocação para vocês, né? Pensarem a respeito disso. Mas, mais ainda, nas perguntas que nós fizemos, algumas respostas nos levaram a pensar que as pessoas podem cometer o plágio sem saber que estão fazendo isso. Então, como é que a gente vai saber se eu estou plagiando sem saber? A gente vem novamente, né, resgatar aquela questão do ensino fundamental, né? Que a gente não é ensinado a pensar. Então, isso pode sim ter refletido em como nós hoje conduzimos a nossa escrita. Então, agora eu vou voltar para o Mentimeter. Vamos ver se ele vai mais rapidinho dessa vez. E vamos lá para a próxima pergunta. Quando eu não sei o que escrever, eu traduzo uma parte de um artigo de uma língua estrangeira. Vamos começar a identificar aqui se a gente comete autoplágio sem saber. Porque isso é uma coisa bem interessante também que ocorre, que as pessoas, elas pegam o artigo em inglês e acreditam que ao traduzi-lo, elas não estão cometendo plágio. Elas só estão traduzindo o artigo. Isso eu já conversei com alguns alunos. A maioria aqui não, mas a gente tem algumas pessoas que concordam totalmente, que concordam e têm a sua opinião. Interessante, a maioria discorda totalmente. Natácia. Fazer a devida citação? Vamos ver o que o pessoal tem para colocar como opinião aí. Porque esses são alguns aspectos também que podem contribuir para que a gente faça o plágio sem saber que está fazendo, né? Quando eu cito e eu não indico a minha citação, quando eu copio trechos, aqui, você admite ter copiado o trecho sem fazer citação? Não sempre faço citação. Então, a gente percebe que isso é mais comum do que a gente imagina. E muita gente tem preconceito em falar sobre esse assunto, porque pensa o seguinte, não, mas todo mundo sabe o que é plágio e autoplágio. Não é possível que as pessoas não saibam o que é isso. Mas sim, às vezes a gente não sabe o que é isso. E aí, tem os níveis de plágio. Isso aqui eu não vou ficar lendo tudo para vocês, claro, eu disponibilizo a apresentação
porque é bem interessante você entender que tem um nível aí de plágio, né? Que tem aquele plágio que realmente é o plágio, que a gente diria um plágio ladrão, né? Um plágio extremo, e tem aquela pessoa que plagiou sem nem saber que estava plagiando, né? Então, o que você tem que fazer? Algumas perguntinhas. Por exemplo, você rouba, você copia, ou você paga alguém para fazer esse documento para você? Se você faz isso, você está terrivelmente no nível mais intenso de plágio, né? Você faz uma citação, você pega um trecho e não parafraseia direito, e a gente vai explicar o que é parafrasear no próximo passo aqui, mas será que eu escrevo uma ideia e eu não coloco de onde eu tirei isso? Isso às vezes a gente faz sem perceber, sem querer. Então, isso é uma forma mais leve de cometer o plágio, né? Então, a gente pode dizer que nós temos 2 tipos de plágio. Aquele que é deliberado e aquele que é acidental. Então, por exemplo, o deliberado é aquele que eu pego um artigo lá de 1900 e bolinha, um livro meu, eu pego e reedito ele como se ele fosse novo, entendeu? Ou então eu vou na internet, nos artigos, copio e colo. Eu compro um trabalho. Aquele acidental é quando eu não sei quando citar, quando eu não sei o que é parafrasear. Parafrasear é quando você lê um documento, você lê um texto, você interpreta aquele texto e você escreve da maneira com a qual você interpretou, mas atribuindo à pessoa que teve aquela ideia, essa ideia que você está compartilhando. Então, é a, entre aspas, fofoca que eu tinha dito para vocês. A gente não escuta uma coisa e sai comentando, então, às vezes a gente erra aí porque a gente coloca coisa errada no meio. Não deveria fazer, mas só fazendo uma analogia, é você interpretar aquilo e contar aquela história com as suas palavras. Isso é parafrasear. Então, você não sabe o que é isso. Muita gente, nas disciplinas que nós fizemos, eles cometeram plágios. Gente, assim, acho que 30% da turma plagiou sem saber, né, completamente material e métodos. Por quê? Porque eles achavam que eles poderiam copiar e colar, afinal de contas. Era a mesma coisa. Qual que era o problema de fazer isso, né? Enfim, quando você não sabe se aquele conhecimento que você está colocando ali no seu texto é um conhecimento comum. Então, por exemplo, eu não preciso de uma citação para dizer quem é o presidente do Brasil. Isso é um senso comum, um conhecimento comum. Então, a gente não precisa citar esse tipo de informação. Ou quando eu estou reciclando o trabalho, que é aquele caso lá que eu disse, de você pegar um trabalho que é seu, antigo, e começar a reescrever, né? Mas, então, tem uma questão dentro dessa amplitude de plágio, que é a inexperiência. Às vezes, a inexperiência leva a pessoa a cometer esse tipo de conduta, né? Então, quais são as alternativas para isso? Para a gente tentar minimizar isso. Quando eu estiver escrevendo, eu pego aquele artigo que eu li e deixo ele longe de mim, porque senão, o que eu vou fazer? Eu vou tender a querer futucar lá, eu vou querer olhar o que o autor colocou. Então, uma dica é, quando eu estiver lendo um artigo, eu já vou anotando ali no computador as ideias principais, o que eu gostei daquele artigo, o que o autor disse, porque senão, gente, a gente vai tender a abrir o danado do artigo e copiar. Outra coisa que geralmente quem não tem experiência faz é não citar a fonte, ou não saber nem citar, porque às vezes eu quero aquele fragmento do texto, e tudo bem eu colocar o fragmento do autor, não tem problema. Desde que eu faça aquilo mostrando que eu estou fazendo uma citação daquele trabalho, né? Tem as formas de norma, né, de acordo com a BNT de um jeito, isso vai variar. Mas a gente pode, sim, entre aspas, colocar o trecho e colocar a citação ali embaixo, né? E aí a gente vai tendo essa gradação da amplitude até para o deliberado, que é aquele quando você compra, quando você rouba, quando você pega emprestado o trabalho dos outros, quando você paga alguém para fazer isso. Eu estava até conversando esses dias com meu esposo, né, que quando eu era pequena, eu estudava no IF, e aí teve uma competição lá, competição não, era uma... Acho que era uma desses festivais, e a gente tinha que fazer uma frase sobre o meio ambiente, né? E aí eu era muito criativa quando eu era criança, eu fiz diversas frases. E uma coleguinha minha olhou uma frase minha e falou, eu vou copiar a sua frase. Eu falei, não, isso não é certo. Ela, não, eu vou copiar e vou trocar uma palavra. Aí ela copiou, trocou uma palavra e ela ganhou em primeiro lugar, como se ela tivesse escrito. Ou seja, ela plagiou.
Então, mas ela não sabia, é o plágio deliberado. E aí nós temos tipos de plágio, sim, eles são classificados. Então, um tipo de plágio é a clonagem. A clonagem é quando a criatura pega todo o trabalho de uma pessoa e ela copia aquele trabalho palavra por palavra como se fosse dela. Então, esse é um tipo de plágio. Tem o mosaico. O mosaico, gente, é muito conhecido. O mosaico é danado. É quando a pessoa pega um monte de lugar e aí os trechos eles se encaixam tão perfeitamente que quem olha pensa, nossa, mas foi a pessoa que escreveu. Mas não, ele é um mosaico. Ele é, então, um Frankenstein de ideias ali. O outro tipo é o copiado e colado. Ele vai pegando trechos de uma única fonte, não modifica nada, mas ele vai alternando ali de forma que não fique igual àquela fonte original. Tem um outro que eu gosto muito, e esse a gente identifica bastante nos trabalhos do pessoal da pós, que é o remix. Ou então a coxa de retalhos. Esse, a pessoa ela sai picotando um monte de trabalho, e aí ela vai montando aquele Frankenstein. Inclusive, você, às vezes, quando vai fazer a leitura desse texto, é tão difícil. Por quê? Porque não tem um fluxo de ideias. As ideias, elas não se complementam. São pessoas diferentes que escreveram e você está juntando aquilo dentro de um único documento. E aí, o outro também, que é muito maroto e conhecido, é a busca e substituição. Que é quando você vai pegar, aquele exemplo que eu citei, né, da minha coleguinha que pegou a minha frase e substituiu por um sinônimo, e aí, beleza. A ideia ali não era mais minha, passou a ser dela, né? Então, também, isso é bem... a gente vê muito. Aí, gente, como é que eu faço, então, para identificar isso nos meus trabalhos? Nós temos diversos softwares livres, isso eu não vou ficar me falando, porque senão a gente vai comer tempo, mas um deles é o CopySpider, e eu vou passar aqui para vocês um exemplo de como a gente identifica, porque às vezes, eu não sei se eu cometi, então passa o software no arquivo que você tem. Ó, esse aqui, por exemplo, ele tem 1% aqui de um documento. Só que quando a gente observa em vermelhinho, tá vendo? É aquilo que tecnicamente é plagiado. Isso daqui são termos, são jargões, não tem como você fazer diferente. Então, não é porque o programa detectou que aquilo ali é plágio, né? Também, às vezes, ele detecta, mas ele está detectando citação. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aqui, ó, por exemplo, tudo que está em vermelho ele detectou como plágio, mas isso aqui é uma citação, então é normal isso bater com outros documentos que citaram também esses artigos. Mas aqui eu tenho um caso real de um plágio que ocorreu, e aqui a gente observa a estrutura. Tá vendo? Tudo isso aqui que está vermelho, ó, bateu com alguns documentos que a gente encontrou. Essa parte aqui, então, ó, para avaliar a influência da paisagem no potencial evolutivo, tá toda vermelhinha. E aí a gente observa a estrutura aqui de remix, ou então a coxa de retalhos. A pessoa foi pegando diversas partezinhas de vários trabalhos e costurando isso. Ó, outro exemplo aqui de vida real, que é bem interessante. Aqui, a pessoa foi e copiou praticamente todo esse trabalho aqui, só que a diferença é que ela subtraiu a palavra que tem. Aqui embaixo, onde está em azul, que é o original, está escrito Estado de Goiás tem apresentado. Aqui é onde a pessoa plagiou, ela colocou Estado de Goiás apresenta ganhos de participação. E assim vai. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa o mosaico, agora me fugiu a ideia aqui na cabeça, mas aquela peça que as pessoas fazem colando um monte de azulejinho, como chama aquilo? Esqueci agora o nome. Mas, enfim, é mosaico mesmo, Natácia. É mosaico, pronto. Chama mosaico mesmo. É mosaico mesmo. Então, fica aquela peça de arte que não é uma arte, né, gente? Isso aqui é realmente um problema. E aí, então, uma das coisas que a gente tem que solucionar é a questão da citação, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui, a gente vai entrar no Mentimeter novamente. É um ponto em que as pessoas elas pecam bastante. Por quê? Porque elas não citam aquilo. Às vezes elas nem plagiaram, mas elas não fizeram a citação.
lá, compartilhando. Então, sobre citação, vamos ver o que o grupo pensa sobre. Uai, não era para ser isso aqui não, gente, mas já que é... Peraí, deixa eu voltar aqui. Ah, não, a gente já respondeu, gente. Tô ficando doido. Vamos voltar para a apresentação. Uma galera colocou que fazia sem citar. Beleza. Então, um dos grandes problemas é a citação, é porque eu menti muito que eu tinha colocado na frente aquela pergunta, mas aqui a gente respondeu sobre. E aí, o que a gente tem que pensar é o seguinte, é uma ideia para eu saber se eu tenho que citar ou não, né, a pessoa, se precisa ou não citar. É uma ideia? Sim, é uma ideia. Então, eu preciso citá-la. O que eu tenho que tomar cuidado é se isso é o senso comum, como a gente colocou lá. Se for senso comum, eu não preciso, né, colocar uma citação sobre isso. Mas se é uma ideia, se eu parafraseei isso, se essa ideia não é minha, ela precisa ser citada. Aqui a gente tem um outro exemplo de um plágio que a pessoa colocou a citação, então aqui esse é o trabalho, ela citou um trabalho, mas citou o trabalho que o trabalho tinha citado, que é Mendes 2000, e a pessoa colocou igualzinho aqui, essa estrutura dela aqui, o Cerrado Goiano, situado na região centro-oeste de Alalá, ela copiou idêntico ao artigo, mas ela citou. Só que nesse caso aqui, é plágio do mesmo jeito, mesmo que ela tenha atribuído, porque ela não fez, ela poderia ter colocado as aspas aqui, né? Mas nesse caso ela não fez. Então, ela copiou igualzinho. Esse caso aqui também é plágio. Então, só para ficar claro que não é porque você citou uma ideia ou citou o autor de um artigo que você não está plagiando, viu? A estrutura também mostra se aquilo é uma citação correta, se não é, e tem a forma de você citar. E aí, se a gente for olhar, uma das formas mais feitas de plágio é o clone, quando a pessoa copia e cola, tudo igualzinho, né? E a mistura. Aquela mistura que eu mostrei para vocês lá atrás, de um trabalho original de um estudante, né? Então, isso aqui é uma pesquisa feita no Brasil, viu, gente? Sobre como os nossos estudantes, eles fazem, né, na criação deles lá com plágio. O que a gente tem que pensar com plágio, dentro das consequências, é o seguinte: tudo depende. Por quê? Será que foi um padrão isolado? Eu, com certeza, já devo ter feito plágio, certeza. Não deliberadamente, mas para começar lá na escola, né? Então, a gente tem que pensar na intencionalidade, como que ocorreu, quais eram os efeitos disso, né? Mas a gente pode ter algumas penalidades severas, né? Então, por exemplo, sanção profissional, perder a reputação e, inclusive, repercussões legais. E aí, vamos voltar para o Mentimeter. E a gente tem a seguinte pergunta, vamos ver se eu consigo. Será que o plágio, ele é crime? Porque também tem essa dúvida, né? Muita gente pensa, será que é crime? Afinal de contas, é só copiar, gente, é letra. Como assim seria crime isso, né? Não, gente, isso aqui tá trocado. Ele tá demorando muito para carregar. Eu vou pular essa pergunta aqui. Ele não tá carregando. Ah, deu certo. Vamos ver. Então, será que o plágio é crime? E aí a gente lembra que o autoplágio não necessariamente é ainda de acordo com a nossa legislação, mas o plágio em si, do ponto de vista legal, eu posso...
aqui, gente. Muita gente, tem gente que acha que não é crime, tem gente que discorda parcialmente se é um crime ou não tem opinião, e a maioria das pessoas concordam totalmente que o plágio é crime. Eu acho interessante ver isso. Beleza. Então, gente, sim, o plágio, ele é crime. O plágio, ele é uma violação dos direitos do autor, e tem uma pena, sim, para isso. Você pode pegar uma detenção de 3 a 1 ano, ou uma multa. Então, sim. E a gente tem casos reais de sanções que ocorreram. Então, a gente tem um caso na USP de demissão de professor, a gente tem na UFG um caso de uma doutora que teve o título cassado, e um caso real, que eu achei interessante destacar um pouquinho aqui, foi de uma dissertação que ela foi anulada. Por quê? Porque o aluno, ele pegou os dados do laboratório que tinham sido dados de um outro estudante, de uma tese ou dissertação de um outro estudante, dando continuidade aos trabalhos, né? Ele não fez deliberadamente. O orientador falou, não, pode pegar esses dados aí. Só que esses dados aí, que precisavam ser completados, eles já tinham sido usados em uma tese. E o aluno, ele não colocou, ele não citou a tese ou a dissertação da pessoa. Essa pessoa viu o trabalho dele, falou, não, isso aqui é plágio. E aí entrou na justiça e ele teve a dissertação dele cassada. Por quê? Porque ele não citou o crédito, né? Então, na UFG, a gente tem um comitê de integridade acadêmica, tem uma disciplina também. A gente tem orientações da CAPES, né, sobre combate ao plágio. E agora a gente vai passar para a Nath, só um pouquinho. Oi. Nath, só um pouquinho. Porque quando você entra com o Mentimeter, eu não consigo usar o microfone, mas quando você está entrando, não está aparecendo para nós a tela com os resultados. A gente não tem visto os resultados. Não está aparecendo já tem um tempo. Sério? E só que aí o microfone fica desabilitado quando você entra com o Mentimeter, tá? Ah, tá. Não sabia. Então, meu microfone fica não sei o que está acontecendo, que a gente não está vendo a sua tela dos resultados, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, tem um link que depois vai ficar o resultado final aqui, eu vou tentar descrever. Agora vão ser as últimas perguntas, elas são mais corridas, e aí eu vou ficar aqui no WhatsApp, você me fala se está saindo ou não. Vamos ver, então, se a gente consegue agora. Então, agora a gente vai para a última levinha de perguntas, gente, de lá. Ninguém está me ouvindo mesmo. Que pena. Aqui já foi. Ah, mas está filmando, né? Então talvez ficou legal colocar. Às vezes eu tendo a plagiar porque todo mundo faz isso, estudantes e pesquisadores. Gente, como a minha fala não pega quando eu estou usando o Mentimeter, só para compartilhar com vocês que sobre a pergunta, às vezes eu tendo a plagiar porque todo mundo faz isso, muita gente colocou discordo. Mas teve uma resposta que eu achei muito, muito interessante, que foi o seguinte, quanto sem recursos, acho que sim. Né? Então, assim, a falta de recurso poderia ser um elemento para que acabasse ocorrendo o plágio, né? A gente pode discutir sobre isso depois. Mas eu já adianto de antemão que não, que o plágio, você tem que atribuir aquela ideia a uma pessoa.
Então, não tem nada a ver exatamente com recurso. Ah, então ótimo. Parece que está saindo a minha voz agora, gente. Então, vamos lá. Às vezes é necessário plagiar. Essa aqui eu já escutei muitas vezes. Por quê? Porque às vezes você precisa de uma inspiração, né? Então, você vai lá e dá uma copiadinha. Vamos ver o que a galera acha. Às vezes, nem sempre. Será que estão ouvindo a minha voz agora? Tá? Ah, então sim, ai, que sim. coisa boa. Ótimo. Gente, então esse aqui às vezes é necessário plagiar. Teve um aqui que eu achei interessante, concordo, eu adoro parcialmente, porque é aquela coisa, né? Não sei se é necessário, inspiração, mas a maioria discorda. Vamos para frente, então. Carregando. O plágio é justificado por eu ter obrigações ou tarefas a cumprir. Então, assim, enquanto vocês vão respondendo, já conversando sobre. Muitas pessoas falam, olha, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer, e aí acaba que eu pego o trabalho, e eu não faço plágio exatamente, eu troco ali, e vou mudando, e tudo bem. Então, continua copiando uma ideia. Você não está simplesmente copiando palavras, você está copiando a estrutura, você está copiando o raciocínio, você está copiando algo que alguém fez, e sim, é errado. Então, discordo totalmente. A maioria. Mas tem os discordo parcialmente. Eu gosto desse, porque aí jaz a sinceridade. É assim que a gente vai discutindo e ganhando mais. Vamos ver a próxima. Ele demora a carregar. Prazos curtos me dão o direito de plagiar um pouco, só um pouquinho. Eu preciso defender, eu preciso submeter o artigo, eu não estou com inspiração. Isso é o que a gente escuta. Vamos ver o que o pessoal tem a dizer sobre isso. Eu tenho que correr, porque eu combinei com a Rosane. 40 minutos, eu já passei 9, olha só. Discordo totalmente. Discordo parcialmente, aumentou aqui a estatística. 5 pessoas. Vamos para frente. Gente, agora aqui é uma pesquisa e eu quero ver o que vocês acham sobre isso. Ó, qual a porcentagem dos alunos que admitem ter copiado trechos de texto sem fazer a devida citação? Então, aqui eu tenho 81%, 10%, 36% e 0%. Quanto que vocês acham? Isso aqui foi uma pesquisa feita pela FAPESP, de alunos que admitem ter copiado. Isso não significa que eles entendam que tenham copiado. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Ah, teve um empate aqui, ó. Metade da galera achou que 81% admitiria e a outra metade achou que 36% admitiria. E a resposta certa é que 36% desses alunos admitiram que sim, copiaram. E agora vamos para a nossa última questão. A porcentagem de alunos que chegam à universidade sem saber o que é plágio. Gente, eu cheguei sem saber o que era plágio. Eu tinha certeza que eu sabia, mas eu não sabia o que era plágio. Então, aqui, na pergunta anterior, era quantos admitiam que tinham feito, né? Porque às vezes eles nem sabiam. E aqui são quantos por cento chegam à universidade sem saber o que era plágio. Então, a gente tem 15%, 3%, 87%, 58% e 35%. Acertaram. Realmente, 87% dos estudantes, eles não sabem o que é plágio quando chegam à universidade. Por isso que esse tipo de assunto, às vezes as pessoas falam, nossa, mas como assim? Todo mundo sabe o que é plágio, é só não copiar dos outros. Não é bem assim não, viu? Não é bem assim. Então, eu trouxe essas reflexões para a gente provocar um pouquinho o nosso pensamento e entender o que a gente faz, que pode ser algo que nos leve a cometer.
o que eu quero trazer com essa imagem aqui? Não é porque você deixa marcas, entendeu? Não é simplesmente porque, eu posso ser preso, eu posso pagar uma multa, meu Deus, meu título vai ser cassado. Não tem nada a ver com isso, gente. O certo é o certo a se fazer, não importa. Não tem essa desculpa. A gente agora já sabe sobre, ninguém vai ficar se sentindo culpado aqui se já fez. Já falei, a maioria das pessoas já fizeram. Mas a questão não é porque você vai ser punido que você não vai fazer, mas o porquê você não pode fazer pelas questões éticas, né? Então, aqui está a reportagenzinha que eu falei, né, da porcentagem dos alunos que chegam sem saber o que é o plágio. E uma frase do professor da USP que eu achei bem interessante. Não é fácil fazer um doutorado, é difícil ser original. O que as pessoas precisam ter em mente é que pessoas devem ser honestas, fazer as citações. E aí a gente tem, então, para fechar, algumas dicas que a gente pode tomar para evitar o plágio. Então, as razões mais comuns que as pessoas reclamam é a falta de tempo. Eu não tenho tempo para fazer e tudo mais. Gente, a gente precisa gerenciar o nosso tempo. Não adianta. Essa é a chave. Você tem que gerenciar o seu tempo, porque realmente, se você não tiver o tempo, você vai, inclusive, ficar sem criatividade para poder gerar um documento bom, para ser um processo prazeroso, no qual você aprenda. Você está estudando, isso por si só tem que ser muito prazeroso, sabe? Você escolheu estar aqui. Então, outra coisa é quando você pensa, a introdução referencial teórico é fácil, eu faço isso rapidão, eu vou obter meus dados, e aí você não estuda. Quando você não estuda, quando você vai deixando isso para frente, você vai procrastinando. E aí, novamente, cai naquela questão do tempo, né? Você não vai ter tempo para você fazer aquilo com qualidade. E aí, você pode cair no engodo do plágio. E aí, também, uma outra coisa muito importante é a pergunta que você quer responder. Se você não sabe a pergunta que você vai responder para o seu trabalho, dificilmente você vai conseguir fazer uma boa busca, né? E fazer aquilo que tem. Então, quando acaba a criatividade, como é que a gente faz? Gente, quando a gente fala de organização do tempo, eu sei que é uma coisa delicada, porque são vários aspectos, mas geralmente a criatividade também acaba quando a gente se sente pressionado. E quando a gente está pressionado é porque a gente tirou da nossa mão a responsabilidade e colocou na mão ou do prazo do programa ou do professor, e a gente tem que ter a responsabilidade, as coisas nas nossas mãos, para que a gente não mine com a nossa saúde, e a gente precisa estar presente. Então, eu vou perguntar para vocês, quando vocês estão lendo um artigo, de repente vocês olham assim e pensam, meu Deus do céu, não lembro nada que eu li. Você não estava presente, entende? Então, como é que você vai escrever algo se quando você estuda, você não está ali? Você não retém aquilo. Então, às vezes você fala, nossa, mas eu leio diversos artigos e eu não tenho referencial teórico na minha cabeça, eu não consigo escrever sobre, porque você não estava presente. Às vezes, a gente toma o café da manhã e nem lembra o que comeu. Eu, por exemplo, vou falar, lembra que eu almocei hoje? Não lembro. Por quê? Porque eu não estava presente. Então, isso acontece muito. E aí, a gente tem um monte de aplicativo que ajuda nisso também, né, da gente estar presente e fazer esse exercício. Eu não consigo fazer isso completamente, estou dando essa dica, mas é uma coisa que eu estou tentando fazer. Então, você pode falar, durante esses 15 minutos aqui, eu vou ler esse artigo, não vou olhar celular, não vou pensar em nada. Eu vou estar presente, porque isso me ajuda a reter, a entender e a processar aquele conteúdo. E, por fim, eu quero fechar com uma frase de um livro que eu peguei hoje, achei muito legal, o livro chama De 0 a 1, e é o seguinte, o próximo Bill Gates não criará um sistema operacional, o próximo Larry Page e Sergey Brin não desenvolverá um mecanismo de busca, e o próximo Mark Zuckerberg não fundará uma rede social. Se você está copiando essas pessoas, não está aprendendo com elas. Então, gente, o meu recado é, vamos aprender uns com os outros e vamos estar presentes para aquilo que a gente está fazendo, porque essa vai ser a melhor forma da gente controlar o nosso tempo, da gente ser produtivo, da gente ter prazer aprendendo e contribuindo com a sociedade. É isso. Muitíssimo obrigada pela paciência de vocês. Muito bom, Nath. Obrigada aí pela palestra. Passei da hora, né? Ai, Deus. Normal. A Daniela, qualquer coisa, você corta a gente, tá, Daniela? Eu queria que a Natácia fizesse uma consideração sobre algumas coisas de comentários que as pessoas foram fazendo, que você também pegou aí com o Mentimeter.
Mas antes disso, eu queria falar uma coisa. O próprio Zuckerberg sofre um processo de milhões por ter plagiado a ideia do Facebook, e realmente ele plagiou, ele já perdeu, recorre, e ele vai ter que pagar aí alguns bilhões de dólares para o professor dele de Harvard e para um colega que ele roubou a ideia do Facebook, né? E, então ele mesmo plagiou. Fantástico. E se deu super bem nessa, né? É uma pena. E porque... plagiou novamente, né? E ele vive plagiando, e como ele é milionário, ele consegue barrar todos os processos, né? Inclusive o próprio processo de ter vendido dados para Cambridge Analytics, né? Então, realmente ele é uma pessoa que não deveria... Bem, eu estou parando de usar as coisas dele, né, por causa disso. Mas vamos lá. Não, excelente consideração. Ó, só uma coisa, a Sakura ganhou, viu, gente? Quem for Sakura, se sinta presenteado com bombons. Sakura é ótimo. Bem, você foi pescando aí na sua pesquisa, né? E teve vários comentários também, e a gente ouve vários comentários de que o plágio ele deriva da falta de criatividade, como você falou aí. Alguém colocou falta de recurso, né? Então, às vezes, não tem recurso e acaba plagiando. Falta de tempo, né? Sim. Mas eu gostaria que você fizesse uma consideração em relação a isso e também o quanto do plágio, na verdade, ele, em vez de vir da falta de recurso, criatividade e tempo, ele deriva da falta de conhecimento. De um conhecimento aprofundado teórico, que os alunos hoje não têm mais, por falta, não sei do que, de estudar. Então, talvez seja o plágio, seja pela falta de conhecimento profundo do referencial teórico, uma forma de buscar um caminho mais fácil de terminar um texto que a pessoa precisa terminar. O que você acha disso? Gente, totalmente o que você falou. É um assunto muito delicado, mas a verdade é que a gente está querendo conteúdo cada vez mais rápido. Você vai entrar no YouTube, que já tem um conteúdo mastigado, e você fica com raiva quando o vídeo tem 10 minutos e a pessoa não chega no ponto. Ninguém está tendo paciência, sabe? Então, assim, você não vai ter domínio de um conteúdo com a leitura de um artigo, mas você quer ter domínio de um conteúdo com a leitura de um artigo. Por quê? Porque o celular tá fácil. Você vai lá, cancela alguém, você vai lá, começa a seguir alguém, você vai seguindo ideias, você não sabe receber não. Então, sim, tem uma falta de preparo muito grande. Às vezes você não sabe que está plagiando porque você simplesmente não está estudando. E, gente, não tem outra forma. É deixar a bunda quadrada, ou seja, é estudar. Então, tem muita ligação do plágio com a falta de estudo mesmo. Com a falta da pessoa ela se dedicar a fazer a leitura, que não é fácil. Às vezes você está com sono, às vezes você quer fazer outra coisa, mas você precisa se conscientizar que da mesma forma como você escova os dentes, que você come, se alimenta, a gente tem que higienizar a nossa mente e também alimentá-la, né? Então, você não vai ter domínio de um conteúdo se você não estudar. Sim. Talvez até o Fausto, que é da área de sociologia, possa comentar com mais propriedade, mas eu vejo que, muitas vezes, o excesso de informação e a velocidade com que ela vem não permite que essa informação seja processada, e cada vez, como você falou, as pessoas estão querendo a informação mais rápido e de uma maneira mais fácil, e, portanto, as pessoas não estão aprofundando mais o conhecimento, e quando elas precisam, então, de um conhecimento para escrever, para redigir um texto, ou mesmo para apresentar uma palestra, elas não têm esse conhecimento aprofundado, somente extremamente superficial, passando por um monte de pequenos textos, pequenos podcasts que elas vão pegando e vão absorvendo aquilo sem checar se aquela informação é fidedigna, se ela tem um fundamento científico, né? E, portanto, a falta de recurso, na verdade, ela hoje, eu vejo que ela não é mais um argumento válido. Na verdade, a gente tem excesso de recurso, né? Falta de recurso, tínhamos eu e o Fausto, que não tínhamos internet e tínhamos que fazer revisão na biblioteca.
e pedir o artigo no Comute, né? Hoje a gente tem excesso de recurso. Você tem hoje a funcionalidade de apagar no seu computador, que antes a gente não tinha, você tinha que datilografar, né? Eu datilografei minha tese de mestrado numa máquina Olivetti. Pois é, justamente. Então, assim, isso aqui é uma disciplina, gente. Tem muita coisa para a gente aprender em cima, né? Mas isso que a Rosane falou é total. Imagina, gente, você ter que pegar um artigo. Hoje você bate no Google, você consegue qualquer informação, né? A gente tem que ser criativo. Legal. Eu acho que... Daniela, vamos abrir para as perguntas? Sim, vamos abrir. Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Ou habilitar o áudio, o microfone, ou colocar no chat que nós fazemos a pergunta para a Natácia. Antes de de olhar no chat, de alguém habilitar o áudio, eu queria, de novo, parabenizar a Natácia. Natácia, a maneira que você abordou o tema, como disse, é um tema que não é light, é um tema pesado, né? Porque tem muitas pessoas que fazem o plágio sem realmente ter conhecimento, mas tem outras que sabem e fazem de má fé. E ainda quando você vai para uma defesa pública que alguém da banca pega aquele plágio, que hoje é muito fácil de você verificar um plágio, né? Da mesma maneira que a pessoa acha fácil copiar aquela fonte, é muito fácil para quem está avaliando. Você recebe muitas vezes as dissertações e teses ou as qualificações por computador, por e-mail em Word, ou PDF mesmo, você pega os trechos e facilmente usando programas como você abordou. Eu uso muito o CopySpider, e além do CopySpider, como eu uso o Grammarly para fazer edição de inglês, o próprio Grammarly, ele tem como uma funcionalidade você olhar se tem plágio naquilo que você está colocando, né? Então, a maneira que você abordou, Natácia, foi uma maneira light, mas eu queria deixar um recado para quem está aqui, os estudantes, pesquisadores, que isso é muito sério, né? Nós temos um comitê de integridade acadêmica, como você citou aqui na universidade, e eu faço parte de uma comissão de reconhecimento de diplomas de mestrado e doutorado, e esses dias a gente pegou uma pessoa que fez um mestrado numa universidade de fora do país, e quem estava avaliando detectou plágio na maior parte da dissertação da pessoa que já estava aprovada. Então, como comitê, nós tivemos que reportar isso para a Tatiana, que você comentou, né? Então, assim, é muito sério, as pessoas estão plagiando e tem muita gente plagiando sabendo o que está fazendo, que é errado, né? Como você abordou. Então, eu participei de um concurso em que ocorreu isso. Pois é horrível, né? Aí, assim, nós ficamos como comissão sem saber o que nós vamos fazer agora, e nós tivemos que reportar para a doutora Tatiana, e a Tatiana falou que não, que como parte do comitê, nós temos que falar isso, né, nas instâncias lá da universidade, porque era errado, estava plagiado, e a gente, logicamente, nós não reconhecemos o diploma da candidata, né? Mas, assim, eu já tive estudantes que fizeram plágio, alguns não sabendo, outros não. Como eu faço parte de comitê de TCC, nos TCCs eu tenho falado isso muito, Natácia. Eu até vou te convidar depois para você dar alguma palestra para os estudantes do TCC para falar sobre isso, porque a coisa está séria, né? Nós tivemos uma discussão no CIAMB, né, Rosane? Depois com o professor Nelson, Fausto, comentando isso, que no CIAMB nós já tivemos alguns problemas de defesas que não aconteceram. Então, nós temos, como professores, estudantes, formadores também de opinião, de recursos humanos, a gente tem que ficar atento a isso a todo tempo, né, Natácia? Muito bom. E assim, às vezes eu fico preocupada que as pessoas falam, mas eu sei o que é plágio. É só copiar, isso é errado. Não, as pessoas não sabem. E tem uma disciplina do professor Tiago, a gente deu ela ano passado, o Tiago Rocha, lá pelo PGBM, que a gente fez uma disciplina sobre isso, e é uma semana. Então, assim, a gente debruça sobre essas práticas acadêmicas, né? Boas práticas. Rosane, você não, eu só queria comentar, eu já tive também aluno que plagiou, eu pedi para a aluna tirar a tese dela de defesa e reescrever, né? Já participei de algumas bancas que tinha plágio e, por incrível que pareça, os outros integrantes da banca não quiseram reprovar, porque falaram que não era plágio, porque ele estava citando.
que é aquele caso que você falou, que a pessoa usa o texto e cita. Os próprios professores integrantes da banca não sabiam o que era plágio. É muito sério. Então, eu argumentei que era plágio, então, mesmo citando, é plágio, porque ele não colocou aspas e a página, porque quando você usa uma frase de alguém, você tem que colocar entre aspas e você tem que colocar a citação com a página de onde foi tirado. Então, era plágio, sim, e toda a tese estava desse jeito, toda a introdução em material e métodos e discussão. E a própria banca não quis. Então, é muito grave a situação. É grave mesmo. É grave e a gente precisa... Por exemplo, esses dias, tem muita gente aqui da universidade que não sabe que tem um comitê de integridade acadêmica. E eu sinto que o comitê, eu até falei isso na outra comissão que eu faço parte, que o comitê é meio apagado, ele deveria estar mais assim, atuante, não é, Rosane? Falando mais, fazendo mais palestras. A gente não consegue nem entrar em contato com eles, viu, Daniela? Porque eu não sei o contato deles, não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem e-mail, sabe não tem nada. Uma coisa legal assim, que tinha lá na USP, que isso até me tranquilizou um pouco, no meu programa, não, acho que é na USP mesmo toda. Eles passam para a gente, nas nossas teses e dissertações, o programa, que não é esses programas livres, é um programa, esqueci o nome dele agora, é um programa pago, que foi um dos programas que eu coloquei ali, que fez a pesquisa, né, sobre o maior tipo de plágio que os alunos brasileiros cometem. E aí, então... Turnitin, acho que é o Turnitin que chama, não é? Isso daí. Então, assim, não estou dizendo que não tenha lá, estou dizendo que a partir de um ano lá, eles começaram a colocar e reduziu bastante, porque você já peneira ali na base. Porque um problema grande também, gente, é que muita gente não sabe que traduzir do inglês para o português é plágio. Sim, isso é plágio, quando você traduz. Claro. Então, mas muita gente acha que não é. Então, às vezes, o software não vai pegar, por quê? Porque aquilo está em português, mas aquilo é um plágio, né? Então, é um assunto muito sério, eu acho que é muito negligenciado, né? Eu não assino quando a tese está plagiada, não assino. Porque a gente se revolta quando vê uma arma na cabeça de alguém, quando alguém rouba o celular do outro, mas no Brasil quase ninguém se revolta quando alguém copia a ideia do outro. A gente distorce muito as coisas ainda. O errado é errado. Natácia, o pessoal tá tímido, eu tô colocando aqui no chat se alguém quer perguntar. Manuel, pode? Pode falar. Que colocou um comentário que eu achei super interessante, que ela falou o seguinte, que no Mentimeter, agora eu perdi o comentário dela, mas ela colocou aqui que no Mentimeter, ela respondeu que o plágio era crime, mas que ela não achava exatamente que era, sabe? Então a gente ainda tem aquele senso, né, na cabeça, não, eu sei que é, mas no fundo não é tanto assim, mas é. Sim. É crime porque é crime de propriedade intelectual. Né? Então, é crime. O Manuel está fazendo uma pergunta, Natácia, que ele gostaria que você falasse sobre como distinguir plágio de uma coincidência para assuntos mais comuns ou estilo de redação parecidos. Que, por exemplo, isso de vez em quando acontece em música. Mas no caso de música, Manuel, tem o número de acordes, não sei se são 8, até 8 acordes ou 9 é coincidência. A partir disso passa a ser considerado plágio. Como que você vê isso em termos de material científico? Tá. Realmente tem aquela questão da coincidência que eu falei, né? Às vezes você já tem jargões e você vai fazer uma descrição de uma legenda, alguma coisa assim. Mas, gente, a ideia em si é muito difícil estar igual, porque imagina a variedade. Nós somos bilhões de pessoas no mundo, cada um se expressa de uma forma diferente. Eventualmente, vai ter uma similaridade na escrita. Eu, por exemplo, quando estou escrevendo artigo com a Rosane, pego o tipo do artigo dela escrever, sabe? Então, assim, quase que você não consegue identificar depois de um tempo quem escreveu cada coisa. Mas o jeito da pessoa escrever não tem como. Você pode até ter uma similaridade de ideias. Você pode até coincidir nos assuntos, mas você consegue detectar quando uma coisa foi copiada. Esse é o meu ponto de vista, sabe? E além do que também tem outra coisa que é a questão ética. Se eu
escrevi alguma coisa, ficou parecida com o outro, mas eu não copiei, Pronto. Eu gostaria de fazer uma observação, professor Fausto. Bom, primeiro, dar os parabéns, muito boa a qualidade da apresentação, do trabalho, da discussão. E eu vejo que nós estamos sendo muito felizes em conciliarmos duas coisas, né? Uma é o alerta para o problema que o plágio representa, e o outro, que é a nossa função básica como professor, que é uma atividade educativa, né? Ele diz, olha, não deve fazer e como evitar, né? E a Natácia falou isso muito bem. Eu acho que a gente pode, fica aqui a minha sugestão para o grupo que pensou, a Daniela, a Rosane, a Natácia, eu acho que uma coisa mais operacional, algo mais operacional voltado para o próprio software. Pode ser até o Spider, ou softwares gratuitos, né, que, bom, por definição são de acesso, né, de domínio público, enquanto a gente não tem um software pago na universidade. Então, acho que seria muito útil para os alunos e para nós, né, e aí estou falando como professor, como orientador, também uma atividade de apresentação desses softwares, né. Eu fui mexer já com alguns e, bom, não tive o melhor resultado, não. Para mim, seria muito útil algum trabalho voltado para o uso de softwares. A gente fez isso, Fausto, ano passado, numa disciplina, e foi bem interessante, gente. Eu acho que eu comentei bem rapidamente na apresentação. Mas 30% dos alunos lá daquela disciplina, o material e métodos deles estavam totalmente plagiados. Eles copiaram e colaram, ou tese ou dissertação. Copiaram e colaram de algum artigo do grupo, sabe? E mais ou menos 70% deles tinha plágio nos documentos e eles não sabiam que tinham plagiado. Então, eu posso até, para já facilitar um pouco, inserir nessa apresentação, que eu vou disponibilizar para o programa, um passo a passo, que eu já tenho isso feito, de alguns softwares para serem usados. Então, posso colocar isso. Legal. Né? Legal, agradeço muito. Legal, e a gente pode fazer uma atividade também depois, Fausto, em alguma disciplina que vocês queiram. Perfeito, eu acho que a gente, agora no segundo semestre, a gente não pode falar isso, né? Mas vai acontecer a disciplina de metodologia, que é só para os alunos de mestrado, e a gente quer dizer, aborda essa discussão na disciplina de metodologia, mas a gente pode colocar uma aula específica na disciplina e convidá-los a abrir para os outros alunos do CIAMB. Legal. Tem uma pergunta aqui do professor Bruno, eu não sei se eu entendi, mas ele diz o seguinte: em citações não diretas, onde se indica o autor, dialogando com autores, há necessidade de citar a página também do trabalho, ou só quando é literal, entre aspas? Bruno, se eu entendi direito, você só coloca aspas quando você copia ipsis literis o que o outro autor falou. Exatamente igual, você coloca entre aspas e coloca a página. Tem uma regra, eu não sei agora... se é isso, se você está perguntando, senão você pode abrir o microfone e perguntar. Tem uma quantidade de linhas, inclusive, agora eu não sei se é 5 ou 6, depois de 5 ou 6 que você tem que colocar isso, como a Rosane falou, quando é igualzinho, né? Até separado, não pode ser dentro do parágrafo do texto, não. Sim, Eu tenho um artigo meu, por exemplo, que eu estava testando uma hipótese de um pesquisador renomado da Escócia e do Kew Botanical Garden, e os resultados que eu encontrei foram exatamente diferentes de uma hipótese que ele tinha levantado no artigo dele, ok? Então, contradizia o que ele falava, porque ele levantou uma hipótese, eu fui e testei essa hipótese no meu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu fiz exatamente isso, eu peguei a parte do artigo dele que ele tinha falado essa hipótese e o porquê, e transcrevi, entre aspas, com parágrafo separado, para chamar atenção que é um texto
que eu estou citando, né, ipsis literis de outro autor, e coloquei a citação com a página, ok? Então, você chama atenção, dependendo do número de linhas, você tem que chamar a atenção de que o texto não é seu. A Lucineide... Ela perguntou também como fazer para não plagiar uma tradução. É só não traduzir literalmente, a mesma coisa de você escrever. Você lê em inglês, interpreta e escreve com suas palavras, você conta a história em português, sem fazer uma tradução literal daquilo que foi escrito em inglês, né? Isso daí é um dos maiores problemas que nós enfrentamos na área de ciências biológicas, porque grande parte da literatura é em inglês e as teses nossas são escritas em português, na grande maioria. E aí nós temos casos de plágio, que é mais difícil de detectar. Como que eu detecto? Eu vou ensinar como que eu detecto. Eu conheço o aluno. Os alunos que fazem isso, eles, no geral, fazem mosaico. Eles vão pegando os trabalhos, vão traduzindo no Google e jogam lá no texto. Ou pede para alguém traduzir. Quando você lê, você percebe que é uma tradução literal. Então, quem conhece bem inglês, lê aquela frase e vê que é uma tradução literal, que tem alguma coisa desconectada. A frase não é uma frase escrita em português, porque o modelo de escrita em inglês ele é completamente diferente do português. Então, você vê que é uma tradução literal do texto em inglês. E aí você começa a desconfiar. Aí, o que eu faço? Eu pego a citação, quando tem, e vou atrás. Ou então, eu tento escrever a frase em inglês no Google e acabo achando o artigo. Já fiz isso muito, tá? Uma coisa eu pego que a frase em português, escrevo como que ela deveria ser correta em inglês, lá no Google e acho o artigo. Uma coisa que às vezes eu faço é passar no próprio Google Tradutor. Pego toda a tese, jogo no Google Tradutor e aí jogo no programa. Mas aí é batata, você pega na hora. E assim, acaba que a gente, quando vai lendo muito, né, Rosane? Você já saca o jeito de escrever de determinados autores. Então, você fala, mas esse aqui é fulano que falou. Aí você vai lá olhar, tá igual. Principalmente quando é da área da gente, que a gente já leu bastante, né? O Ricardo gostaria de fazer um comentário, que ele é advogado. Ricardo. Ai, que chique. Faça, Ricardo. Eu vou aparecer aqui para vocês me verem. Oi, Ricardo. Tudo bem? Que bom você aqui. Então, é um prazer revê-los. Doutora Rosane, doutora Natácia. Boa tarde, Fausto. Muito obrigado pelas mensagens aí. A Natácia fez um comentário que eu achei muito bacana. E ela comparou a situação em que uma pessoa sofre, por exemplo, um assalto, alguma coisa do tipo, isso gera um clamor popular enorme, porque é de uma violência sem tamanho contra a pessoa e contra o patrimônio. Mas ninguém tem esse mesmo alvoroço quando vê uma propriedade intelectual sendo objeto, né, de um crime. E para muitos ainda não está claro que a propriedade, que o plágio, né, é um crime e que a propriedade intelectual é um bem a ser protegido. E aí eu ressalto, então, que só é crime aquilo que estiver definido como tal por legislação. Neste caso, o Código Penal traz no seu artigo 184 que violar direitos do autor é um crime com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Detalhe, se esse crime visa o lucro, então essa pena muda para uma reclusão. Para quem estuda direito, ele tem uma diferença enorme de detenção para reclusão. Os dois são prisão, mas a reclusão ela é mais grave. Ela muda para reclusão de 2 a 4 anos e multa. Olha só como muda de figura. Então, você plagiou, mas não tem intuito de lucro. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Detalhe que
prisão aqui pode ser convertida para multa. Se tem um intuito de lucro, é uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Legal. Você não converte, você some. Então, a gente começa a perceber que existe, sim, alguns valores que precisam ser tutelados, precisam ser protegidos pelo direito, a propriedade intelectual é um deles, e quando isso tiver, então, uma finalidade comercial, é mais grave. Isso assim, é muito sério, né? E como vocês têm dito, não tem sido levado em consideração por muitos dos alunos, por muito de quem escreve. Cada vez mais precisamos, então, levar ao conhecimento dessas pessoas a importância de uma boa conduta ética e também de que isso pode, sim, configurar crime e levar a problemas mais sérios lá na frente. Muito obrigado pela participação, era só isso mesmo, querido. Ricardo, muito obrigada pela consideração. Isso é fantástico, isso que você falou é muito interessante, porque é a questão de ética mesmo, e isso tem que ser ensinado, né, desde que você nasce. E realmente, assim, você roubar um carro, né, roubar a pessoa, dinheiro, é considerado crime, mas plagiar, que é roubar uma ideia, as pessoas ainda têm dúvida, né? Então, isso é bem interessante, porque ele não é um bem palpável, talvez, né? Não sei como que é o nome disso na lei, né? Mas é estranho isso. Uma outra forma de plágio que está ocorrendo bastante, que a gente tem que prestar muita atenção, eu tenho acompanhado bastante e tem levado à retratação de muitos artigos, inclusive até agora tem 84 artigos de um autor, sendo 30 da Scientific Reports, está sendo retratado por ele plagiar para fabricação de resultados inexistentes. Então, ele obteve resultado de nanopartículas para um elemento, e aí ele queria multiplicar o número de artigos, ele gerou 80 artigos em um ano só. O que ele fez? Ele inventou os dados plagiando a figura e os gráficos de um primeiro artigo que ele tinha gerado. Então, ele fazia zoom, ele girava a figura, então ele dava umas modificadas na figura e colocava em outro artigo, ou seja, é um autoplágio misturado com uma fraude, porque ele também inventou dados que não existiam. Então, essa pessoa ela está agora sofrendo, vai ser demitida, está sendo demitida, e tem 84 artigos já em pedidos de retratação. E isso está acontecendo com muita frequência, tem cerca de mais de 10 mil artigos sendo investigados por autoplágio de figuras. No Japão, uma pessoa até se suicidou porque estava envolvida num caso desse de fraude com plágio de dados, né, inventados a partir de um plágio. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. E isso vem acontecendo com bastante frequência, tá? Essa mistura de fraude com plágio, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, além de tudo, nós temos um grande problema que é a péssima ciência, né? Ela é pior do que não haver ciência nenhuma, que é o que eles falam, no science is better than bad science, né? Porque o mal que a ciência ruim, nesse aspecto de fraudulenta e de plágio, ela pode causar para a sociedade, é muito maior do que você não ter conhecimento científico sobre aquele assunto, né? Porque aquilo que é veiculado como conhecimento científico, ele passa a ser usado na sociedade como um conhecimento que é referendado pelo conhecimento científico, e muitas vezes ele passa até a ser senso comum, e depois, para você consertar o erro, é muito pior. É o que aconteceu, por exemplo, no caso da vacina, né? Daquele médico inglês que inventou dados correlacionando o uso de vacina de meningite e outras, catapora e outras com multivacinas, né? Com autismo. Depois esse artigo foi retratado
e foi visto que era fraude de dados, só que o mal já estava causado, né? E até hoje nós temos movimentos nos Estados Unidos e na Europa anti-vacina. As pessoas nem sabem mais por quê, que elas são contra a vacina, porque elas nem lembram mais do início, mas isso foi tão veiculado na mídia, essa bad science, que é muito difícil de você consertar o mal agora, né? E a gente tem um problema seríssimo de volta, inclusive, de surtos de sarampo, por exemplo, porque as pessoas não estavam vacinando nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo. Então, bad science é muito pior do que no science at all, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com plágio, com fraude, porque o prejuízo para a comunidade científica e para a comunidade como um todo é muito ruim. Sim, e assim, eu já falei isso, mas você foi falando, eu fui lembrando de uma pessoa que conversou comigo, né? E mostrou o documento dela e foi mostrando que ela, tipo assim, trocava as palavras por sinônimos, sabe, Rosane? Uhum. E ficou outro texto, e ela não entendia como que aquilo era um plágio, como que ela estava roubando a ideia de alguém, né? Porque você não está roubando palavras, né? Você está pegando a estrutura de um pensamento. Talvez ali naquela frase são anos, né? De dedicação e de estudo que você está pegando em 1 minuto e trocando por sinônimo. Uhum. E alterando os dados também, porque você não tem o tempo de publicar ou de produzi-los, né? Então você acha que vai ser gerado aquilo. Então você já antecipa o que seus dados vão dizer e coloca isso na sua tese. Isso também está acontecendo muito. Sim. O pessoal já elaborar uma coisa, não, mas vai dar isso daqui. E aí coloca lá. É a mesma coisa, né? É. A professora Noeli, ela está perguntando aqui que, por exemplo, um trabalho na graduação, o aluno apresenta o resultado como dele, mas eles detectaram que integralmente é de outra pessoa. Então, nesse caso, o aluno, além de ser reprovado, ele deve ser levado para outras instâncias. Pelo que eu me lembro do regimento da universidade, da UFG, sim. Ele tem que ser, esse caso tem que ser levado, se não me engano, para o Comitê de Integridade, e existem sanções previstas no regimento da UFG para o caso de plágio. Existem várias sanções, acho que inclusive até com desligamento, se não me engane, tá? Eu já li, mas já tem um tempinho que eu li, mas a UFG tem um regimento para isso. Copiou o trabalho inteiro, né? Uhum. Meninas, Rosane, Natácia, nós vamos agradecer muito a discussão está muito boa, mas nós não vamos prolongar mais, tá? Eu acho que já foi muito bom a fala da Natácia e as colocações da moderadora, da professora Rosane. A gente está 1h30 de reunião. Nossa, mãe! Então, eu agradeço demais as suas colocações, Rosane, a sua apresentação, Natácia. Fica o convite, professora Rosane e professora Natácia, para vocês comentarem em outro momento sobre fraude acadêmica, que eu acho que cabe bem esse assunto em uma outra oportunidade. Então, sim, Rosane, quando sua agenda estiver mais tranquila, porque eu sei o tanto de compromissos que você tem até o final desse ano, você nos comunique, por gentileza, para nós agendarmos uma outra atividade. Legal, sim. Tá bom? E fica o convite para a Natácia também, se ela puder entrar na disciplina de metodologia, para falar dos softwares e nos passar o tutorial de como que funciona o Turnitin ou outro software para detecção de plágio, tá certo? Belezinha, Dani, Muito obrigada. Muito obrigada pelas contribuições. Foi bom ver o Ricardo. Ricardo, saudades, tá, de você. Sim, bom, Ricardo. Natácia, muito obrigada. Ricardo, Dani, todo mundo pela participação. Gente, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Tchau, meninas. gente. Tchau, gente. Boa tarde. Até breve.